Sejam todos muito bem-vindos a mais um Campus Connect. Eu sou o professor doutor Eloy Corrêa, coordenador dos cursos de Filosofia, Teologia, Ciência da Religião, professor na nossa Uniensino, e estamos aqui abrindo uma rodada de conversas, de entrevistas com diversos líderes religiosos para tratar de uma questão que na cultura brasileira já demorou muito para ser resgatada e trabalhada com profundidade, que é a figura histórica do Cristo. O Cristo na geografia, na história, na antropologia, também na teologia, mas pelo viés das diversas tradições que aceitam a existência de Jesus. Então, teremos uma série de convidados, como um sheik, um padre, um pastor, uma mãe de santo, um babalorixá, que trarão, pelo viés da sua tradição religiosa, como que eles veem, como que eles entendem a figura de Jesus Cristo. Isso dentro de um curso de Cristologia, que é uma parte da teologia sistemática, que estuda o cristianismo e as diversas religiões, mas principalmente o cristianismo, como uma área de conhecimento. E nós inauguramos o nosso podcast Campus Connect Interreligioso com uma figura muito importante dentro desse âmbito religioso, com o nosso querido João Edson Alves. O João Edson, ele é diretor do Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas da Federação Espírita do Paraná. Ele também é presidente do Centro Espírita Joana de Ângeles, na cidade de São José dos Pinhais. E ele é um dos membros da diretoria da Associação Interreligiosa de Educação e Cultura, a Sintec, nomeado pela Federação Espírita do Paraná para ser o representante do Espiritismo dentro da Associação Assintec, que organiza eventos de formação continuada para professores do Estado e Prefeitura. João Edson Alves também é pedagogo formado em letras e psicologia, psicopedagogia. Além disso, é um trabalhador dentro da Assintec, dentro da Federação Espírita do Paraná, pedagogo, militar também. E, João, muito obrigado por aceitar esse convite para estar conosco, para dividir seus estudos, pesquisas e conhecimentos sobre Jesus dentro do Espiritismo. Seja bem-vindo, eu passo a palavra para você abrir a nossa conversa e já com uma primeira pergunta, uma primeira provocação. O Brasil é considerado um dos maiores países espíritas do mundo, mas muita gente ainda confunde o espiritismo, não sabe muito bem o que é. Então, além da tua saudação, o que é o espiritismo? Cumprimentando você, Eloy, excelente tarde para você, para todos aqueles que nos acompanham nesse podcast Campus Connect. Está iniciando agora, né? Uma honra inaugurar essa atividade. Esperamos que ela tenha todo o sucesso para o qual foi planejado. Jesus e o Espiritismo. O que é o Espiritismo, primeiramente, né? Você foi muito correto, foi muito ajustado, foi muito acertado em fazer essa colocação de que muitas pessoas hoje confundem ainda o Espiritismo com tradições religiosas de cultura afro, por exemplo. São tradições belíssimas, conhecemos algumas, tem um significado, um contexto muito bonito, mas são coisas diferentes, são coisas distintas. O Espiritismo é uma doutrina codificada por um pedagogo francês, já que está falando de pedagogia, cujo nome de nascimento é Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Um pouco mais tarde, ele acabou mudando de nome, nós falaremos daqui a pouco por quê. O que aconteceu? Na verdade, o início de tudo não foi exatamente na França, como a gente pensa. Começou na América, no ano de 1858. 1858, exatamente. 1848, em Hydesville, 48. Hydesville, um lugarejo, uma cidadezinha perto de Nova York. Deve ser uma vila, agora deve estar integrado com essas questões de ordem metropolitana. Ali começaram alguns fenômenos insólitos, como dizem os próprios historiadores, de pancadas nas paredes de uma casa, uma casinha. Foi restaurada essa casa, inclusive tem um museu hoje lá em Nova York a respeito. E aquelas pancadas que se davam, que incomodavam toda a família, era uma família de 2, 3 irmãs,
Irmãs Fox, ficou conhecido. Aquilo causou uma balbúrdia, uma confusão muito grande na casa, e depois na rua, e depois na região como um todo. Demorou muito até que se convencionasse saber o que aquelas pancadas estavam querendo, aspas, dizer. E descobriram. As meninas, curiosas, evidentemente, que bom que são curiosas, né? Num dado momento começaram a estipular, a combinar com aquelas pancadas respostas. Tipo, por exemplo, assim, como sim, uma pancada, não, duas pancadas. E com o tempo, o nosso tempo é um tanto quanto curto, eu vou antecipar um pouco, e isso acabou sendo ajuizado da seguinte forma: letras do alfabeto foram convencionadas ao número de pancada. E através dessa comunicação com os raps, que foram chamados na época, aquela comunicação, ou aquele ser que se comunicava, acabou se dizendo, eles próprios se denominaram como espíritos. Não foi uma criação do espírito, eles próprios, eu sou um espírito, estive nessa casa um determinado tempo, isso tudo convencionado, evidentemente, com o tempo, demorou muito tempo isso acontecer, e eu era um caixeiro viajante, passei por aqui, o dono da casa me albergou, nós pesquisamos, é uma conduta até hoje muito comum na América, de acolher as pessoas viajantes, mas aconteceu um probleminha. Ele se encantou com os meus pertences, eu fui assassinado por causa dos meus pertences, e meu corpo foi sepultado lá embaixo, lá no porão. Então ele próprio disse, eu não vou dizer depois o que aconteceu, aliás, se identificou o nome, alguém vai perguntar, qual era o nome, João Redes? Charles Hosmer é o nome que ele deu. O fato é que é o seguinte, meus amigos, a partir dali, iniciou-se uma busca muito grande a respeito dessa comunicação com o invisível. Procurou saber o que eram esses espíritos. Como isso estava programado, estava, digamos, na agenda divina, sim, eu posso exagerar esse ponto, os fenômenos que aconteceram nos Estados Unidos ganharam corpo, não só na América, mas também na Europa, especialmente na França, onde depois dos saraus franceses, os grupos se reuniam e se divertiam conversando com as respostas que as mesas que batiam os pés no chão, lembrando inclusive Hydesville, respondiam também às perguntas, mas eram perguntas assim do cotidiano, de ordem mundana mesmo. O fato é que isso perdurou ali por volta de 1851, um pouco depois de 1851, o senhor Allan Kardec teve notícia desse fato, um amigo convidou para que ele fosse estudar a questão. Num primeiro momento, ao contrário do que muita gente pode pensar, ele disse, não, isso não existe. Ele não foi alguém que pronto assim já aceitou. Eu não consigo admitir isso. Os espíritos né? Então ele foi um cético, digamos assim, esse codificador. Sim. Inicialmente sim. E ele conheceu Hydesville, ele foi para lá, ele teve contato? Nós não temos notícia, mas em princípio eu creio que não. Porque em 1848 e 1851 ele recebia notícias da América. Essa correspondência, sim. Várias correspondências, aliás, do mundo todo, futuramente, antes de elaborar a codificação. Mas eu não tenho a notícia, o registro histórico que ele tenha ido para Hydesville. Tá? Mas voltando, o que aconteceu? Como você mesmo disse, no primeiro momento ele não creu, ele não acreditou nas coisas que ele dizia. Eu só acredito se né? Enfim, ele era um cético mesmo, como você disse. Mas ele recebeu, de certa forma, uma insistência para que continuasse pesquisando, investigando, e ele começou a pensar positivamente. Era um momento assim, realmente de grandes pesquisas, né? Vamos lembrar que a Revolução Francesa tinha recém acontecido, enfim. E ele era um homem de pesquisa, um homem de ciência. Pouca gente sabe, mas Kardec usou o método científico para codificar o espiritismo. Ele voltou, ele retornou depois de um certo tempo e continuou pesquisando. E começou a constatar, sim, que aquilo era só um chamamento. Lembra que está, especialmente no Evangelho, lá no último Evangelho de João, no Apocalipse, quando aquelas trombetas tocariam, chamando a atenção. Isso são trombetas tocando. É a atenção sendo despertada. Depois que a atenção foi despertada, daí eles vêm com a mensagem. Foi exatamente o que aconteceu. O Sr. Allan Kardec começou então a inquirir aquelas entidades, que já sabia, ele já tinha esse conhecimento que eram espíritos, e tratou com todos os níveis de espíritos, especialmente de espírito de ordem elevada, que são aqueles que vinham realmente com condições de falar a respeito da mensagem que o espiritismo vinha trazer para a humanidade. Reparem que eu disse para a humanidade, não foi para a França, foi para o mundo todo. Em resumo, reuniu muitas e muitas perguntas, no total de 501 perguntas, e lançou no dia 18 de abril de 1857, em Paris, França,
o Livro dos Espíritos. Alguns anos depois, 1860, se não me falha a memória, esse livro foi completado, foi ampliado, foi revisado, e nós passamos a receber, então, uma edição completa, definitiva do Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas. Então, o Livro dos Espíritos é uma coletânea de perguntas que o Allan Kardec, codificador do Espiritismo, fez para os espíritos superiores. Exatamente isso. Perguntas Exatamente. sobre o quê? Perguntas especialmente de ordem filosófica, científica e consequências religiosas. Por exemplo, a primeira questão foi justamente o que é Deus? Olha o nível da pergunta. Alguém vai pensar assim, mas João Edson, você cometeu um erro, você perguntou, se ele perguntou que é Deus? Por que não perguntou quem é Deus? Percebe a inteligência da pergunta? Nós temos um preceito filosófico conosco que diz assim: você quer uma boa resposta? Faça uma boa pergunta. E Allan Kardec sabia como ninguém fazer as perguntas. Aliás, antes de falar do Livro dos Espíritos, vamos lembrar que o nome Allan Kardec surgiu com o lançamento do Livro dos Espíritos. Porque até então ele era o Leon era Denisard, o professor Hippolyte Leon Denisard Rivail. Exatamente. E aí ele assumiu esse pseudônimo com o lançamento do livro. Do Livro dos Qual é o Espíritos. motivo desse novo nome? Boa pergunta. Ele se negava a assinar a obra, Eloy, porque ele dizia: essa obra não me pertence. Essa obra é dos espíritos. Eu não posso levar o mérito do trabalho que não é meu. Os espíritos em comunicações, que nesse ponto já eram constantes e frequentes, e não se usava mais as pancadas, nós fizemos deixamos um lapso para que vocês depois estudem. Agora as comunicações vinham de forma mais célere pela psicografia, mais rapidamente, portanto, e até pela psicofonia também, mas era mais comum pela psicografia. Que aqui no Brasil é muito conhecido, o falecido já, Chico Xavier, considerado o maior brasileiro da década. Foi um exemplo realmente. Não sei se você sabia que houve toda aquela discussão nacional. O Vanucci promoveu uma questão, uma tentativa, infelizmente ele não conseguiu de ser eleito o homem do século, o brasileiro do século, uma coisa parecida. Mas voltando, Eloy, Allan Kardec ele se negou a fazer a assinatura com o seu nome Hippolyte Leon Denisard Rivail, o Livro dos Espíritos, porque ele dizia: a obra não me pertence. Meus espíritos, repetimos, a comunicação agora ela é mais rápida, disseram: mas o trabalho é teu, você trabalhou assim. Ele, um gesto até não de distanciamento, mas de justeza, eu diria. Ele se negou a assinar. Aí os espíritos, já respondendo a tua pergunta, os próprios espíritos propuseram: você teve uma existência na região das Galhas francesas, onde você fora, umas décadas, uns séculos, coisa parecida, alguns séculos, certamente, um monge druida. E nessa oportunidade você animou o nome de Allan Kardec. Então você adota o nome de uma existência que você teve no passado, está resolvido. E ele aceitou. Então, para aqueles que não sabiam, Allan Kardec é o nome do professor Hippolyte noutra existência, comprovando, inclusive, já essa pré-existência da alma. Tá? É muito interessante o surgimento desse livro. Eu disse que no começo tinha 501, depois ampliada foi para 1019 perguntas e respostas. O conteúdo, eu disse que é filosófico. Mas perguntar que é Deus tem um cunho religioso. Sim, porque era questão na época, um período, né, revolucionário para as artes, para as ciências, para a sociedade, que se discutisse essas questões. E sim, eu tenho comigo, nós espíritas temos conosco, evidentemente, que se trata de uma obra de cunho eminentemente filosófico, mas trata das três questões aqui: filosofia, ciência e religião. E aí vocês perguntam, mas por que ele perguntou o que é Deus? Porque Kardec já percebia que Deus não poderia ser uma criatura como nós, que tivemos um pai e uma mãe, um início, e que com o tempo vai passando, a barba vai crescendo, o peso da idade vai nos curvando a coluna, e de repente nós... Não. Kardec já sabia que Deus não era um homem, uma pessoa como nós. Por isso ele não perguntou quem, perguntou que é Deus. E tanto a motivação dele foi essa, que a resposta dos espíritos da codificação foi justamente que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então aí já tem uma grande mudança no pensamento teológico da época. Opa, Deus não é mais aquele... Ele tirou Deus daquela concepção que vinha já regada há séculos, há milênios até. Colocou Deus numa condição de espírito. Aliás, o próprio Cristo dissera nas suas mensagens que Deus é espírito e importa que o adoremos em espírito e verdade. Muitos já ouviram essa sentença. O fato é que, na primeira parte dessa obra, ele vai falar a respeito da criação divina.
Na segunda parte vai tratar da comunicabilidade dos espíritos. Na terceira parte vai tratar das leis morais. E na quarta parte vai tratar das esperanças e consolações, no que resultou no livro dos Médiuns, 1861. Eu disse da comunicabilidade, está aqui o desenvolvimento da segunda parte do livro dos Espíritos. Então, quem se interessa, claro que toda obra da codificação, elas são importantíssimas. Todas são Mas importantes. para aqueles que nos assistem e de repente são curiosos e querem Querem se começar, aprofundar. se a pessoa tem curiosidade sobre a mediunidade, que é muito famosa, essa a obra. ideia do fenômeno, tem um livro específico, que é o Exatamente. livro dos médiuns. Exatamente. E vamos lembrar aqui, Eloy, que foi justamente com a mediunidade que surgiu a codificação. E repito, as pancadas de Hadesville até os salões parisienses, 1854, 55 e tal, foram somente medidas para chamar a atenção. A intenção era somente essa, chamar a atenção para o fenômeno, para depois explicá-lo. Porque não se poderia explicar algo que não se sabia do que se trata. O fato é que a terceira parte dessa obra, que nós falamos que é de cunho moral, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que não vou falar sobre ele agora, que é objeto de uma outra questão que você nos fez. A quarta obra, O Céu e o Inferno, também chamado de A Justiça Divina segundo o Espiritismo, trata exatamente de causas e efeitos. A lei de retorno, como as pessoas dizem, lei de ação e de reação. Para nós, ficou muito conhecido no meio espírita como o nosso livre-arbítrio, a nossa condição de agir. Aí da onde assistimos uma palestra na Federação, onde o expositor, muito feliz, disse que nós podemos semear livremente. Pode semear o que você quiser, só que a colheita tem que ser obrigatória, não é assim? É disso que trata essa obra. Na segunda parte dessa obra, já antecipando, existe um relato de diversos espíritos em diversos níveis de evolução espiritual, começando com espíritos felizes. Aliás, a primeira comunicação é de um amigo de Kardec que desencarna, chamado o Sr. Sanson, era membro da Sociedade Parisiense, um espírito muito elevado. Ele conta como é que ele se encontra na espiritualidade e outros espíritos igualmente felizes, e vai tratando seguidamente de espíritos endurecidos, suicidas, criminosos arrependidos, expiações terrestres, enfim. São vários níveis, e cada um deles contando por que sofrem. Situações muito dolorosas, sabe, Eloy? E mais, aí você se pergunta por que Kardec trouxe esses relatos? Para nos servir de alerta, de exemplo. Porque uma coisa é eu saber como as coisas se passam e não falar para ninguém. A outra, eu vou por um caminho que não é bom, não é feliz. Quando eu retorno, eu digo, aquele caminho pelo qual eu fui não é bom. Não vão por ali. O que os espíritos fazem é mais ou menos isso. Eles estão dizendo, ó, se você agir como eu agir dessa forma, as consequências serão esta e esta. Percebe? A última obra que eu tenho comigo, que está muito associada com a quarta parte do Livro dos Espíritos, é a Gênese, que é dividida em três. Na verdade, não é bem dividida em três partes, mas a gente percebe que tem três seções distintas. Ela tem um subtítulo chamado O Milagre e as Predições segundo o Espiritismo. É muito interessante porque aqui vai falar a respeito da criação, desenvolvimento da primeira parte, aliás, né? A primeira parte de Deus está desenvolvida na Gênese. E nessa obra vai falar a respeito da criação não somente da Terra. Esse é o ponto interessante. Vai falar da criação dos sóis, sistemas e de tudo que existe na natureza. Então, não coincidentemente, leva o mesmo nome do primeiro livro da Bíblia. Do Pentateuco. Que a gente chama de Bíblia, mas a gente até vai poder falar disso depois, que é o Novo e o Antigo Testamento, quer dizer, do Antigo Testamento. Isso vai ser um dos temas aqui, dos várias conversas, porque que tem-se formas de cristianismo ligado ao Antigo Testamento, sendo que Jesus não está no Antigo Testamento, a não ser com uma promessa. O Messias, que os judeus ainda não aceitam, mas isso é conversa para um outro podcast, quando o Rabino estiver aqui conosco, o Pablo Berman, o Isaac Baril, que também são amigos nossos de longa data. Mas você falava da Gênese, fala não apenas da origem do mundo, mas de todo. A origem da criação. É interessante, Eloy, essa obra. Evidentemente que recomendamos que, para chegar aqui, recomendamos que tenha o conhecimento dos preceitos doutrinários, que vai falar de fluido, por exemplo, muito fortemente. Num segundo momento, vai falar dos milagres de Jesus. E num terceiro momento, que é muito interessante, a parte mais me toca nessa obra, vai falar dos dias atuais. São chegados os tempos. Muito interessante. É um capítulo que começa lá, na verdade, o capítulo 18 da obra. Olha que interessante, gente.
São chegados os tempos, é o capítulo, sinais dos tempos e a geração nova. Tudo que está acontecendo hoje, transformações sociais, até geológicas, culturais, essa pleiade de espíritos que vêm, que parecem que vêm sem um norte, sem um objetivo, que perambulam para lá e para cá, que se equivocam tão gravemente em grandes massas, tudo isso tem uma explicação. Rapidamente, para que vocês não fiquem tão curiosos, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, permite, de tempos em tempos, que espíritos que se equivocaram gravemente, que ficaram por um longo período, sim, reclusos, em regiões, para nós, de difícil acesso na espiritualidade, como se, para vocês entenderem, presos, mas não é uma prisão física, trata-se de uma questão vibracional. Muitos desses espíritos estão tendo, receberam nos últimos tempos, uma permissão, uma liberdade para refazerem seus caminhos. E voltaram para a Terra, reencarnaram na Terra. Porque não se pode admitir uma outra explicação para isso. Essa informação que eu estou dando para vocês é antiga já, e recentemente foi dada por um espírito, por quem nós temos um carinho muito grande, que é o Dr. Bezerra de Menezes, nos Estados Unidos, se não me engano, uma reunião de um conselho federativo, se não me engano, acho que foi na Flórida, me perdoa agora não ter essa informação correta. Mas o fato é que ele deixou essa informação já faz mais de 20 anos, dizendo que nesse período, sim, esses porões, aspas, da espiritualidade inferior foram abertos. E espíritos ainda recalcitrantes no mal estão tendo uma última oportunidade. Então eles vêm, muitos se alinham, se ajustam, mas não são todos. Muitos se equivocam ainda, mostram que não fizeram não ajustaram o seu passo e voltam a cometer os seus desejos de antanho. E para quem está começando agora nos estudos espíritas, a leitura dessas obras é cronológica, em sequência de lançamento, ou há uma... É como Star Wars, me perdoem a metáfora aqui, mas Star Wars ele não foi lançado em sequência, foi 3, 4, 5, daí depois 1, 2, 3, depois 7, 8 e 9, e aí tem a ordem cronológica para você assistir, é uma lógica. Sim. Mas tem uma outra ordem para você assistir Star Wars. No caso das obras da codificação do Espiritismo, como que você, como pesquisador estudioso, indica? Para a pessoa começar cronologicamente ou há uma outra ordem de sequência de livros? Há uma outra ordem, ela não é cronológica. Por incrível que pareça, porque se vocês observarem, eu tenho 5 livros aqui, mas faltam 2 aqui, que não fazem parte da codificação. Foi lançado em 1858 pelo Sr. Allan Kardec. Não, é obras póstumas aí depois da desencarnação de Kardec. Mas em 1858, Eloy, teve uma obra muito interessante lançada por Kardec, chamada O que é o Espiritismo. Ele sugere, é um livro fininho, ele sugere que comecemos por ali, quando não pelo próprio Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Você foi feliz de dizer, porque na verdade tem que ter um crescendo, né, Eloy? Para que a pessoa não se confunda. Então, em 1857 é lançado o Livro dos Espíritos, 1858, perdão, não tem aqui, o que é o Espiritismo. É muito interessante a obra, que é um livro, digamos assim, que Kardec facilitou para os futuros estudiosos a compreensão da doutrina. Kardec fez isso mais de uma vez. Ele escreveu várias cartilhas a respeito, facilitando a compreensão. Ele era pedagogo, né? Então tinha uma preocupação didática. Total. Né? Até porque as obras são muito profundas. E aí, como você disse, para a pessoa chegar direto na Gênese, não chega. Ia ter termos que ele não ia compreender. Ele pode ler, mas é exatamente isso. Tem informações, tem palavras, tem expressões, tem narrativas, tem relatos, tem fatos que serão necessários um conhecimento prévio para aquele tempo. Então começa com o que é o Espiritismo. Começa com o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos e depois o Livro dos Médiuns. É uma sugestão, tá? E depois, olha a sugestão, a partir do Livro dos Espíritos, Kardec tem 2 obras que ele faz sugestão. Se não me engano, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, ele tem a sugestão da ordem. Numa delas, ele não é que ele entre em contradição, mas é que algumas obras não tinham sido lançadas ainda. Mas a sugestão que nós damos aqui, pessoalmente falando agora, o Livro dos Espíritos, sim, o que é o Espiritismo, pode vir primeiro, inclusive, essas 2, né? O Livro dos Médiuns, aí está na ordem cronológica, e o Evangelho segundo o Espiritismo. Essas 3 obras são mencionadas, porque quando Kardec fez a sugestão, essas 2 não tinham sido lançadas ainda, percebe, não? Mas o que nós temos como sugestão além disso, gente? E quando você começar a estudar o Espiritismo,
já inclua de pronto, já, sem problema nenhum, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque é um livro que o estudo dessa obra aqui, ele pode ser feito em grupos, tem vários grupos de estudo do Evangelho, mas ele é tão útil no nosso dia a dia que não importa o nível de informação que você tenha da doutrina, ele sempre estará do teu lado. Eu tenho um constantemente na bolsa aqui. Por que isso, Eloy? Porque é um livro de ordem moral, ele é uma espécie de uma caixa de pronto-socorro que a gente carrega. Ele serve para qualquer momento, em qualquer época. E Tá? agora que o nosso professor e diretor espírita, João, está aqui conosco, João Edson Alves, fez essa primeira explanação sobre o que é o Espiritismo do ponto de vista da sua origem histórica, geográfica, antropológica e social. Nós vamos fazer um pequeno intervalinho, e já voltamos agora justamente com essa obra. E de todas essas obras que ele apresentou para a gente, o que é o Evangelho, que é o nome de uma parte da Bíblia, né? O Evangelho, alguns chamam o Novo Testamento de o Evangelho. Então, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? Espero que vocês estejam gostando desse primeiro momento. Aprendemos bastante sobre a história do fenômeno espírita e voltamos já já com o nosso Campus Connect, trazendo para vocês agora, na sequência, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo.